Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Pela bondade e misericórdia de Deus, vai alcançar aí a sua casa, o seu coração, os seus filhos, em nome de Jesus. A palavra de Deus revela algum segredo para que a mão favorável de Deus esteja sobre você, esteja sobre sua casa. E eu gostaria de compartilhar com você neste dia. Lá no livro de Neemias, capítulo 2, a Bíblia fala assim que Neemias teve a mão bondosa sobre a vida dele e que o rei concedeu o pedido dele. O que aconteceu? A Bíblia fala que Neemias trabalhava como copeiro do rei, né? Ali que organizava, ajudava a limpar, fazia vários serviços, organizava em geral, ele trabalhava para o rei. E Neemias ficou sabendo, ele recebeu, na verdade, uma notícia muito triste, de que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E no capítulo 1 de Neemias, fala que quando ele recebeu essa notícia, ele sentou e chorou, passou dias lamentando e ele passou então a jejuar, a orar. E antigamente, uma cidade sem muro era sinal de muita humilhação, sofrimento, porque significava que o inimigo ele poderia entrar na cidade a qualquer momento, não tinha controle de quem entrava, de quem saía, então era perigoso, era uma vergonha, era uma humilhação e muito sofrimento para o povo quando não tinha o muro. E no capítulo 2 do Neemias, vai falar assim que o Neemias ele vai lá trabalhar, né, como copeiro do rei, e era muito notório, a semblante dele caiu, era muito triste, estava muito triste, então transpareceu ali para o rei, e o rei pergunta para ele, a Bíblia fala assim, o que aconteceu com você, Neemias? Vejo que está muito triste, mas eu estou vendo que você não está doente, essa tristeza vem do seu coração, o que está acontecendo? E lá no capítulo 2, versículo 3 fala, como não estarei triste meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E agora então que vai vir um segredo. A Bíblia continua no versículo 4. O rei me disse, ou seja, o rei fez uma pergunta para o Neemias. O que você gostaria de pedir? Sabe o que Neemias fez, minha gente? Continuando aqui. Então orei ao Deus dos céus. Então Neemias, em primeira coisa, ele orou a Deus. Depois ele respondeu para o rei o que ele queria. E depois então a Bíblia continua aqui, né, no capítulo 2, 8, fala assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, Neemias falando. Então o rei atendeu os meus pedidos. Agora imagina você ou eu, se a gente tivesse oportunidade de estar na frente de alguém muito importante, né, pessoas que têm muito poder financeiro, vamos supor aí, colocar de repente na frente de um presidente, na frente de uma pessoa muito bem sucedido, né, que poderia solucionar talvez o seu problema, não sei, né, e a pessoa falar assim para você, o que você quer que eu faça por você diante dessa situação? O que a gente responderia, né? Mesma pergunta eu fiz para minha filha com 14 anos. Ela falou assim, mamãe, eu já pedia condições financeiras para a gente poder para o Brasil, morar lá, né? Ter um carro, ter uma casa. E é isso, gente, né? A primeira coisa que vem na nossa mente, rapidamente, né, é solucionar aquele problema que a gente tá, ou solucionar aquele sonho que a gente tem, né, carregado no nosso coração, nas nossas mãos. Mas não, mas o Neemias, ele parou e ele orou. Gente, essa passagem veio direto assim no meu coração. Eu falei assim, nossa, eu preciso compartilhar isso, né? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual a tristeza do seu coração. Neemias estava ali, era muito notório no rosto dele, as pessoas viam a tristeza no rosto dele. Então, o segredo para que a mão de Deus favorável, bondosa, esteja sobre você, primeira coisa, nós precisamos parar e orar, colocar diante do Senhor a nossa causa, né, a sua tristeza. Sabe, como Neemias, ele estava triste, passou dias chorando, porque o muro de Jerusalém tinha sido derrubado, né? As portas tinham sido queimadas, ele estava muito triste. Então ele desejou de todo o coração reconstruir o muro de Jerusalém. A causa dele, o que ele queria fazer era muito bom.
A causa era boa, mesmo assim, ele parou e ele orou. Foi buscar a face do Senhor. Antes de responder ao rei, ele sabia que estava diante de uma pessoa que tinha autoridade de sim ou não, de fazer qualquer coisa que ele pedisse, poderia realizar. Mas mesmo assim, ele reconhecia, antes desse rei existiu um rei. O rei, o nosso rei, que está sempre pronto a ajudar, a estender a sua mão para aqueles que o buscam a ele. Neemias sabia que o socorro, a boa, bondosa mão, viria primeiramente do Senhor, o direcionamento, né? Porque sabemos que a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Neemias sabia disso, por isso que ele parou antes de responder qualquer coisa, ele parou e orou. Em Jeremias capítulo 33, versículo 2, 3 fala: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Eu não sei a sua dor, eu não sei o que você tem passado esses dias, sabe? Como Neemias, triste. Talvez você está triste por uma causa por muito tempo e a sua semblante, por mais que você tenta disfarçar ali, as pessoas em sua volta percebem a sua tristeza. Eu não conheço a sua luta, a sua causa, mas o Senhor sabe. A Bíblia fala que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, antes de tudo, antes de dar a resposta, antes de tomar qualquer decisão, ore primeiro, pare na presença do Senhor, ore, busca a sua face. Então Deus, Ele vai conceder a vitória para você. Mas peça com fé, porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então peça com toda a sua fé, com todo o seu coração. E Deus, Ele vai ouvir, porque servimos um Deus que Ele é vivo e Ele escuta nossas orações. Parando, orando, Deus, Ele vai te responder. Como Neemias, ele ouviu e ele deu a melhor resposta. A mão de Deus, a mão bondosa estava sobre Neemias. Vai estar sobre você, na sua casa também, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta palavra que é viva e eficaz. A tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos, para que a gente não venha tropeçar no engano. Deus, como o Senhor fez na vida do Neemias, o Senhor também pode fazer na vida de cada um que está aqui me assistindo, Senhor, Pai. Muito obrigado, porque nós entendemos hoje, para que a tua mão favorável, a tua mão bondosa possa estar sobre nossa vida, é preciso que nós paramos e buscar a tua face primeiro, porque há muitos sons, é muito barulho em nossa volta. Às vezes, muitas vozes enganosas, querendo nos direcionar para outro caminho, fora do seu propósito. Mas, Senhor, então nós precisamos parar. Ali no silêncio, o Senhor mostrará. O Senhor mostrará o caminho que devemos seguir. Porque o teu caminho é vida, aonde levará vida, paz, alegria, vitória. Senhor, conceda paz para minha irmã, para o meu irmão que está assistindo, Senhor, Pai. Nos ajuda, meu Pai, a ouvir somente a Tua voz. E se tem alguém aqui que está me assistindo, que está sem força, sem vigor, o Senhor possa renovar as suas forças, o vigor. Senhor Jesus, transforma lamentos, choros em alegria. Alegria de estar na Tua presença, sabendo que o Senhor,
Quando a gente falar, o Senhor vai responder em nome de Jesus. E que possamos esperar com paciência a sua resposta, crendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus filhos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.